E agora nós veremos a independência da América Espanhola. Para começar, podemos falar como é que funcionava a colonização nesse lugar. Bom, a colonização se inicia em 1492, com a chegada do navegador Cristóvão Colombo. Já os limites territoriais começaram a ser planejados 2 anos depois, no Tratado de Tordesilhas, um acordo com o objetivo de delimitar as terras entre Espanha e Portugal. E no final, a divisão acabou terminando da seguinte forma. Mas e a sua economia? Como é que funcionava? Ela era divergente de acordo com a região, que era bem grande por sinal. Por exemplo, o prata era mais explorado na região central da América do Sul, mais ou menos ali perto da Bolívia e etc. Já o ouro era mais explorado em partes como México. E já em regiões não mineradoras, a produção agropecuária era bem presente. Plantações de café, cacau, açúcar, nesses climas mais tropicais. Bom, e óbvio que para todo esse trabalho é preciso de uma mão de obra. E claramente ela viria dos povos nativos, os índios. Além deles, escravos e mestiços também foram explorados nessa época. E como vocês acham que essa mão de obra foi explorada? Da forma mais óbvia possível, com violência e genocídio, é claro. E agora vamos falar um pouco sobre a sociedade da época. A sociedade era dividida em estamentos, nos seguintes, como na imagem ao lado. Bom, na base dessa pirâmide vinham quem? Os indígenas e os escravos, o pessoal que era explorado na época. E no meio dessa pirâmide vinham os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na colônia. E eles integravam a nobreza, sendo ainda grandes latifundiários. Bom, e no topo dela vinham os chapetones, que eram a elite colonial. Eles controlavam a colônia e ocupavam os mais altos cargos administrativos. E por fim, como era feito o controle nessas colônias? A metrópole controlava através da Casa de Contratação, que tinha como função administrar as atividades comerciais espanholas e arrecadação de impostos. Também havia o Conselho das Índias, representados pelos chapetones, a quem cabia a administração colonial, nomeando vice-reis e capitães gerais, autoridades militares e jurídicas. Tinham também os cabildos, ou os conselhos municipais, que eram responsáveis pelo recolhimento de impostos, o policiamento e a justiça. Os seus chefes eram escolhidos diretamente pela coroa. O povo não participava desses conselhos, porém eles eram chamados quando haviam decisões importantes a se tomar. E agora, no século XVIII, a Espanha reorganiza administrativamente suas colônias. E por causa disso são criados o Vice-Reinado da Nova Espanha, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral do Chile, Vice-Reinado de Nova Granada e Vice-Reinado do Rio da Prata. Agora vamos falar do processo de independência. Bom, no geral, a independência da América Espanhola ocorreu pela insatisfação colonial com a metrópole, a desestabilização política pós-período napoleônico, pelas ideias iluministas, um conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias, e entre outras razões. E vale lembrar que foram os crioulos os principais agitadores da luta pela independência. Mas eu acho melhor a gente se aprofundar um pouco mais nisso. É o seguinte, a relação da colônia com a metrópole começa a ficar tensa, principalmente por conta de algumas medidas adotadas pela Espanha na busca de enriquecer apenas a metrópole. Bom, e que medidas foram essas? Elas foram o aumento do monopólio dos produtos comerciais nas colônias, acúmulo de capital, centralizou a administração e aumentou os impostos. Além disso, a situação social de índios, escravos e mestiços com péssimas condições de trabalho também foi um fator bem importante. E rebeliões como a de Tupac Amaru e movimento como Nero, ocorridos ainda no século XVIII, ajudaram a desestabilizar a relação metrópole-colônia.
E teve várias outras razões que motivaram o processo, como a independência dos Estados Unidos, apoio e interesse financeiro da Inglaterra e o apoio militar do Haiti. Porém, o principal dos fatores foi que a França rompe o bloqueio continental e invade a Espanha, desestabilizando o seu controle pelas colônias. Após se livrarem da França, eles tentam restaurar a sua autoridade nas colônias. Porém, os crioulos convocam a população colonial e se rebelam contra a Espanha. Assim, Simão Bolívar e José de San Martins, os dois maiores líderes crioulos, eles organizam exércitos e ambos sequenciaram a proclamação de independência de vários países latino-americanos. E vai ser de 1810 a 1833 que as guerras de independência vão rolar. Em 5 de julho de 1811 é realizada a assinatura da Declaração da Independência da Venezuela, porém ela é selada definitivamente após a Batalha de Carabobo, em 24 de junho de 1821. Teve também a do vice-reino da Nova Espanha, atualmente o México, no dia 16 de setembro de 1810, embora ela é geralmente entendida no dia 27 de setembro de 1821, após o Plano de Iguala. Teve também a de Quito, o atual Equador, proclamada dia 10 de agosto de 1809, porém foi rapidamente reprimida e reproclamada dia 2 de agosto de 1810. Não satisfeito, ela só é considerada após a Batalha de Pichincha, em 24 de maio de 1822. A do Vice-Reino da Prata, a atual Argentina, que foi proclamada no dia 9 de julho de 1816, porém já tinha sido declarada no dia 29 de julho de 1815, no Congresso do Oriente. A do Paraguai foi proclamada no dia 15 de maio de 1811. A Capitania Geral do Chile, o atual Chile, foi proclamado no dia 12 de fevereiro de 1818. E no dia 28 de julho de 1821, o San Martins ocupa Lima, que é a maior cidade do Peru, e declara a independência do Peru. Em 15 de setembro do mesmo ano, a Guatemala se torna independente, a partir do próprio governo espanhol. E em 1828, o Uruguai se torna independente do Brasil e da Argentina. As Províncias Unidas da América Central, conhecida desde 1824 como a República Federal da América Central, se desintegram nos seguintes estados: a Costa Rica, primeiro entre 1829 e 1831 e depois finalmente em 1838, Nicarágua em abril de 1838, Honduras em 1839, El Salvador em 1839 e formalmente em 31 de janeiro de 1841. Teve também os países que ficaram sob controle dos Estados Unidos, como Cuba e Porto Rico, após concluir a Guerra Hispano-Americana e depois a assinatura do Tratado de Paris em 1898. Porém, Cuba só foi ganhar sua independência em 20 de maio de 1902. Contudo, permaneceu sob controle dos Estados Unidos até 1934. Já o Porto Rico continua a ser um estado livre associado aos Estados Unidos e até hoje não é independente. E finalmente, o Panamá se separou da Colômbia com auxílio dos Estados Unidos e proclamou sua independência em 3 de novembro de 1903. E para acabar com tudo de uma vez, nos resta falar do pós-independência. Em 1826, as novas nações se reúnem no Congresso de Panamá. Nele, Bolívar defendia um amplo projeto de solidariedade e integração político-econômica entre as nações latino-americanas. Contudo, os Estados Unidos e a Inglaterra se opuseram a esse projeto, que ameaçava seus interesses econômicos no continente. Com isso, a América Latina acabou fragmentada.
Porém, a dependência econômica em relação às potências capitalistas fez com que muitos problemas da antiga América Hispânica permanecessem presentes ao longo da história latino-americana. E assim, a América Espanhola se dividiu em vários países republicanos. E é isso aí, esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado bom, bem informativo. Chato eu sei que ficou, porque é um conteúdo demorado e extenso, porém eu fiz o meu melhor. Valeu aí.